O desejo de Deus é que nos santifiquemos. Tudo o que Ele nos manda ou permite tem esta finalidade. Santa Catarina de Sena. Nosso querido Deus Pai, em sua infinita sabedoria e bondade, destina para cada fiel uma via específica de santificação e lhe concede graças especiais para o cumprimento do seu chamado. Alguns são por ele escolhidos para missões de singular importância. Trata-se de almas providenciais, destinadas a desvendar a vontade divina para uma determinada época e assim desempenhar um valioso papel na história. Entre estas almas cabe destacar Santa Catarina de Sena. Ela nasceu em 1347, no dia da Anunciação, que naquele ano coincidia com o Domingo de Ramos. Desde a primeira infância, via-se pairar sobre aquela menina um alto desígnio da providência. Podemos citar um episódio ocorrido quando tinha apenas 6 anos. Voltando de um passeio com seu irmão Estevão, Catarina viu Nosso Senhor Jesus Cristo, revestido com as vestes pontificais e sentado num trono ao alto da igreja dos dominicanos, tendo junto a si São Pedro, São Paulo e São João Evangelista. Ao abençoá-la com especial amor, o Divino Mestre deixou-a maravilhada e marcou o início de um íntimo convívio com o sobrenatural, que iria acompanhá-la por toda a vida. Com efeito, a atuação do Espírito Santo na alma de Catarina dava-se frequentemente através de fenômenos místicos que muitas vezes transpareciam no exterior. Por exemplo, ainda quando criança, acontecia de ser transportada pelos ares ao subir e descer as escadas. Durante o deslocamento, seus pés só tocavam nos degraus quando ela queria pôr-se de joelhos para fazer atos de reverência e amor à Santíssima Mãe de Deus. A infância dessa alma providencial foi marcada por uma piedade intensa, que a fazia desejar ardentemente entregar-se a Deus. Aos 7 anos fez voto de virgindade diante de um altar da Santíssima Virgem e, tempos mais tarde, desposou-se misticamente com Nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de Nossa Senhora, São Paulo, São João Evangelista, São Domingos e o rei Davi. Aos 12 anos, como era costume na época, sua família decidiu prepará-la para o casamento. Muito se empenhou sua mãe nesta tarefa, mas Catarina recusava-se sempre a aceitar seus pedidos e conselhos. Sua irmã Boaventura, porém, usando de insistência, fê-la consentir em algumas leviandades. Catarina logo se arrependeu disso, como se tivesse cometido uma falta grave, pois entendia que, atendendo os rogos da irmã, havia demonstrado ter mais amor a ela do que a Deus. E para selar uma ruptura definitiva com tudo o que fosse deste mundo, cortou os cabelos, em sinal de que a partir de então serviria apenas ao Senhor. Como resposta à drástica atitude tomada pela jovem e visando fazê-la mudar de ideia, sua família a pôs para realizar os serviços da casa e não mais lhe permitiu se recolher em seu quarto para entregar-se à oração. Ela aceitou a nova situação sem opor resistência, dedicando-se aos trabalhos domésticos com espírito abnegado e religioso desapego. Privada de um lugar físico para realizar suas práticas de piedade, edificou no fundo da alma, por inspiração divina, uma cela interior onde constantemente rezava e se unia à Santíssima Trindade. Desde a primeira infância, via-se pairar sobre aquela menina um alto desígnio da providência. Refugiada no seu tabernáculo interior, Catarina permanecia absorta nos mistérios divinos, e seus olhos só buscavam a Deus. Em meio aos afazeres terrenos, conseguia manter o espírito preso nas alturas da contemplação, e o amor às realidades sobrenaturais não fazia senão crescer. Após uma visão em que São Domingos de Gusmão lhe prometia o hábito de sua obra, a jovem armou-se de coragem e comunicou à família que estava chamada a pertencer à Ordem Terceira Dominicana. Diante de suas inspiradas palavras e movido pela ação da graça, seu pai se convenceu de estar ela guiada pelo Espírito Santo e não mais levantou obstáculos à vontade divina. Além do mais, deu ordem à família para deixá-la cumprir em paz sua vocação. Vencidas as resistências paternas, Catarina dispôs-se a seguir o chamado divino. Após inúmeras recusas, por meio de uma insistência confiante e orações fervorosas, foi afinal recebida na Ordem dos Pregadores e revestida do hábito terciário dominicano. Desejando servir radicalmente a Deus no seu novo modo de vida,
propôs para si um regime de completo silêncio. Por 3 anos, o manteve ininterruptamente, não falando nada mais do que seus pecados ao confessor. Durante esse tempo, sua alma permanecia absorta no convívio celestial, dialogando com a Trindade Santíssima e entrevendo misticamente os mistérios divinos. Uma nova realidade havia se iniciado para Catarina. De um lado, Nosso Senhor a tornava confidente de sua sabedoria e amor. Por outro, pedia-lhe participar nos sofrimentos de sua paixão. Assim, inspirada por ele, impôs-se inúmeras penitências. Flagelava-se, utilizava o cilício e, a certa altura da vida, chegou a se alimentar somente da Eucaristia, a qual tinha grande devoção. Sofreu também com inúmeras doenças, mas, por um verdadeiro milagre, ainda que seu corpo estivesse extremamente enfermo e debilitado, nunca chegou a perder a vitalidade necessária para enfrentar com alegria qualquer dificuldade enviada pela providência. A vida de Catarina transcorria, assim, envolta em constantes fenômenos místicos, acompanhados de intensos sofrimentos. Sabe-se, por exemplo, que foi favorecida com os estigmas e que trocou sua vontade com a de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta insigne graça, aliás, deixou-lhe marcas físicas. Depois que o Redentor lhe retirou o coração para colocar o dele no lugar, ficou-lhe uma cicatriz gravada no peito. Toda essa ação direta de Deus sobre a piedosa Catarina a aperfeiçoava e elevava-lhe o espírito. Sempre receptiva às luzes sobrenaturais com que ele a beneficiava, instaurou-se nela, já nesta terra, um convívio com o sobrenatural penetrado de intimidade celeste. Em seus insondáveis desígnios, a providência permitiu que Catarina sofresse também fortíssimas tentações. O combate contra elas tirava-lhe muito sangue de alma, como também do corpo, pois flagelava-se até derramá-lo a fim de afugentar os demônios. Enquanto eles a atormentavam, rezava e punha-se confiante nas mãos de Deus. Jamais dialogava com o inimigo. A certa altura de sua vida, mais uma angústia veio juntar-se às suas não pequenas tribulações. Nosso Senhor, que costumava visitá-la com tanta frequência, parecia tê-la abandonado. Muito tempo passou nesses atrozes sofrimentos, até que um dia o Espírito Santo a iluminou e fê-la entender qual era a causa daquelas tentações. Renovou então o propósito de suportá-las com ânimo. Pouco tempo depois, durante uma visão de Nosso Senhor, o inimigo que tanto a incomodava retirou-se definitivamente. Vencida a batalha, Nosso Senhor voltou a aparecer-lhe com assiduidade, chegando até mesmo a acompanhá-la nas orações. Esses convívios místicos eram tão intensos e fecundos que neles aprendeu a ler e escrever. Boa parte dos ensinamentos recebidos durante suas inefáveis conversas de amor com o Altíssimo estão transcritos no livro O Diálogo, cujas partes principais foram ditadas pela própria Santa durante os êxtases. A fé viva e a profunda sabedoria da Santa, bem como seu modo caridoso e apostólico de se relacionar com o próximo, foram de incalculável valor para a defesa da Igreja na difícil conjuntura pela qual passava na época. Conservam-se 381 cartas escritas por ela, nas quais se percebe o quanto Deus a usava como instrumento para beneficiar as mais variadas pessoas com seus conselhos. Catarina realizou também inúmeras obras de caridade. Prestou serviços em hospitais e, durante a peste de 1374, dedicou-se ao auxílio dos contaminados, operando inúmeras curas. Secundada pelo dom do milagre, favoreceu sobretudo os enfermos de alma, convertendo com inspiradas palavras a muitos pecadores. Numa visão, Nosso Senhor lhe ofereceu 2 coroas, uma de rosas e outra de espinhos. Catarina, sem hesitar, escolheu a de espinhos, tomando-a como sinal da via de sofrimento do Calvário que ele lhe traçava. Todo esse apostolado, porém, parece ter sido apenas um prelúdio para a grande missão que lhe estava reservada na crise que assolava a Santa Igreja e causava grandes tribulações, tanto na sociedade espiritual quanto na temporal. 4 décadas antes do nascimento de Catarina, tramas políticas haviam obrigado a transferir para fora de Roma a cátedra de Pedro, e por quase 70 anos, diversos pontífices governaram a Igreja desde a cidade francesa de Avignon. O último deles, Gregório XI, restabeleceu o papado em Roma, justamente por influência da Santa. Para conquistar o retorno do Sumo Pontífice à Cidade Eterna,
Catarina escreveu cartas a políticos e eclesiásticos, fazendo-lhes duras críticas pela situação em que se encontrava a esposa de Cristo. Em certo momento, viajou pessoalmente a Avignon para comunicar a Gregório XI a vontade do Altíssimo, que consistia, em síntese, num plano de reforma da Igreja destinado a restabelecer a paz no seu seio. Para que isso fosse possível, era indispensável que o Papa voltasse a Roma. Ao mesmo tempo, ela atuou infatigavelmente junto à sociedade temporal, buscando pacificar os conflitos que dividiam as cidades, embora isso lhe custasse sofrer injúrias e perseguições. O retorno de Gregório XI à Cidade Eterna só se daria em 1377. No ano seguinte, ele viria a falecer, dando origem a um novo período de turbulências para a história da Santa Igreja. Para substituí-lo, um conturbado conclave elevou Urbano VI ao sólio pontifício, mas pouco tempo depois, um grupo de cardeais decretou inválida aquela eleição e escolheu como sumo pontífice a Roberto de Genebra, que, sob o nome de Clemente VII, estabeleceu seu trono em Avignon. Estava consumado o grande cisma do Ocidente. Catarina, porém, defendia com segurança a legitimidade do Papa Urbano VI, e enquanto procurava suavizar-lhe o temperamento intempestivo e colérico, alertava-o acerca da gravidade da situação que abalava a Igreja. Não conseguindo impedir tamanho desastre, e vendo a terrível situação da esposa mística de Cristo, Catarina ofereceu-se ao Senhor como vítima. Sua vida, marcada pelas boas obras e penitências, era assim entregue em holocausto. O abatimento e a fraqueza lhe dominaram aos poucos o corpo, embora o espírito se mostrasse sempre mais fortalecido. Catarina, através de seu apostolado, das suas célebres admoestações dirigidas às autoridades eclesiásticas e civis, e, sobretudo, pela oferta de seus inúmeros sofrimentos, trabalhou para reconduzir as ovelhas de Cristo a um só rebanho sob a égide de um só pastor. Esta foi a luta sem trégua que travou durante toda a vida e que se tornou mais renhida com o passar do tempo. Catarina ansiava pelo dia em que a esposa mística de Cristo fosse coroada com o diadema de todas as virtudes, e no qual o reino de Deus se estenderia pela terra inteira. No dia 29 de abril de 1380, aos 33 anos, Catarina deixou esta vida. Nosso Senhor a chamava para conceder-lhe, por fim, a plenitude da união de amor da qual antegozara na terra. Seu corpo foi sepultado na Basílica de Santa Maria sopra Minerva, em Roma, sob cujo altar-mor repousam hoje seus restos mortais. O Papa Pio II a canonizou em 1461 e Paulo VI concedeu-lhe o título de doutora da Igreja. Foi declarada também padroeira da Itália e da Europa. O Espírito Santo atuou de forma tão extraordinária, fecunda e direta sobre a alma de Santa Catarina de Sena, que impossível seria mencionar neste vídeo todos os aspectos dessa ação divina. Mas mesmo tendo nos restringindo a tratar apenas de alguns deles, é o suficiente para sublinhar o traço mais marcante de sua gloriosa vocação, o especialíssimo laço de amor que a unia com o Altíssimo e que a fez viver nesta terra como se já estivesse no céu. Que bom que você ficou conosco até aqui. Esperamos que você tenha gostado. Quer assistir mais conteúdos que irão fortalecer e aumentar sua fé? Então inscreva-se no nosso canal. Será um prazer ter você sempre aqui conosco. Deixe seu like e nos ajude a aumentar nossa linda família online. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Santíssima Virgem Maria e a proteção do glorioso São José estejam sempre conosco. Te vejo no próximo vídeo. Ó notável maravilha da Igreja, serva virgem, que por causa de suas extraordinárias virtudes e pelo que conseguistes para a Igreja e a sociedade, fostes aclamada e abençoada por todos, volte teu bondoso olhar para mim, que confiante na tua poderosa proteção pede, com todo o ardor da afeição, e suplica a ti, que obtenha pelas tuas preces o favor que ardentemente desejo. Com a tua imensa caridade, recebestes de Deus os mais estupendos milagres e tornou-se a alegria e a esperança de todos nós, que oramos a ti e rogamos ao teu coração, tu recebestes do Divino Redentor. Serva e Virgem, demonstre de novo o seu poder e da sua caridade,
e o seu nome será novamente exaltado e abençoado, e consiga para nós a graça suplicada, com a eficácia de sua intercessão junto a Jesus, e ainda a graça especial de que um dia estejamos juntos no paraíso em eterna alegria e felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Catarina de Sena, rogai por nós.